Algumas verdades chegam como o som de um trovão, rápidas, inevitáveis e impossíveis de esquecer. Mas outras chegam devagar, se infiltram no coração como o frio de um inverno que nunca acaba. Hoje, você vai ouvir a primeira parte de uma história realista e profunda, sobre amor, perda e o peso de descobrir que o que mais amamos pode não ser o que acreditávamos. O silêncio depois da verdade. Parte 1. Chicago, início de março de 2017. O inverno já começava a ceder, mas o ar ainda trazia o cheiro de chuva e fumaça. Daniel Reis acordou às 6h20, como fazia todos os dias, com o som do despertador vibrando sobre o criado mudo. O apartamento no 7º andar do prédio em Lakeviel era pequeno, mas aconchegante, janelas largas, plantas no parapeito e o retrato da família sobre a lareira. Melissa, sua esposa, ainda dormia, o cabelo espalhado pelo travesseiro. Na parede oposta, uma fotografia antiga mostrava o casal no primeiro verão juntos, rindo diante do lago Michigan. Ao lado da cama, o quarto menor, onde o pequeno Owen, de 6 anos, dormia profundamente com um dos carrinhos de brinquedo apertado na mão. Daniel olhou para o filho com um sorriso. Havia algo quase sagrado na maneira como o garoto respirava, uma inocência que o fazia esquecer, mesmo que por instantes, o peso das responsabilidades. A rotina matinal era quase uma coreografia. Melissa preparava o café, Owen tentava se vestir sozinho, e Daniel colocava a mochila do menino sobre os ombros antes de descerem juntos para o carro. O trânsito de Chicago estava pesado, mas ele gostava daquilo, do ritmo, das luzes, da sensação de que tudo ali se movia rápido demais para deixar tempo para pensar demais. Era um homem de hábitos simples e mente organizada. Arquiteto por vocação, apaixonado por prédios e pela ideia de construir algo duradouro. Nos últimos meses, estava prestes a ser promovido no escritório. A vida, aparentemente, seguia perfeita. Mas perfeição é uma palavra traiçoeira. Tudo começou numa manhã qualquer, durante uma consulta médica de rotina. Owen vinha apresentando pequenas crises alérgicas, e o pediatra sugeriu um exame genético completo para investigar causas hereditárias. Daniel e Melissa acharam prudente fazer também seus próprios testes, só para comparar, como o médico dissera com naturalidade. Ninguém esperava que o resultado mudaria tudo. 3 semanas depois, o consultório parecia menor. O ar, mais pesado. O médico ajeitou os óculos e disse com voz controlada: Senhor Reis, houve uma inconsistência nos resultados. Biologicamente, o senhor e seu filho não possuem compatibilidade genética. Daniel piscou, confuso. Como assim, incompatibilidade? O médico suspirou. Significa que, com base no exame, Owen não é seu filho biológico. Por alguns segundos, o silêncio preencheu o espaço. O som distante de uma impressora parecia ecoar como um zumbido. Daniel olhou para Melissa, e o que viu foi o início do fim. Ela havia empalidecido, o olhar perdido, as mãos trêmulas. Naquela noite, ele não falou quase nada. Apenas ficou sentado na sala, observando a cidade pelas janelas. Melissa tentava se explicar, mas as palavras tropeçavam, frágeis. Daniel, eu não sabia com certeza. Ele virou o rosto devagar. O que você quer dizer com não sabia com certeza? Ela contou. 7 anos antes, pouco antes de reatarem um relacionamento, havia tido um breve caso com um colega da faculdade. Um homem chamado Eric Sullivan, com quem trocara apenas algumas semanas de contato. Não havia mais falado com ele desde então. Quando descobriu a gravidez, achou que o tempo de concepção coincidia com a reconciliação com Daniel, e nunca procurou confirmar. A confissão o atingiu com a força de um soco. Ele se levantou, caminhou até o quarto de Owen e ficou parado à porta, olhando o menino dormir. Nada fazia sentido. Os dias seguintes foram uma névoa. Daniel ainda levava Owen à escola, ainda sorria quando o menino o abraçava, mas dentro dele crescia uma voz surda, constante: não é seu filho. No escritório, os colegas perceberam a mudança. Ele trabalhava em silêncio, alheio às conversas, mergulhado em projetos que pareciam infinitos. Às vezes, olhava o celular e via as mensagens de Melissa, curtas e hesitantes. Podemos conversar hoje. Owen sente sua falta. Eu também. Mas Daniel não respondia. O amor, ele descobria, podia continuar existindo mesmo depois que a confiança morria, mas tornava-se pesado, irregular, cheio de feridas que não cicatrizavam. Certa noite, 2 semanas após a revelação, Daniel encontrou Melissa sentada à mesa, o olhar fixo numa xícara de chá fria. Você vai me deixar? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Ele demorou a responder.
Eu não sei. Ainda estou tentando entender o que sobrou de nós. Ela começou a chorar. Daniel quis consolá-la, mas não conseguiu. Levantou-se, pegou o casaco e saiu para caminhar pelas ruas úmidas. Chicago à noite era um espelho quebrado, reflexos, luzes e sombras se misturando no chão molhado. Ele caminhou até o lago Michigan, sentou-se num banco e ficou olhando o horizonte. Ali, pensou em tudo o que acreditava conhecer: o amor, a paternidade, a verdade. Tudo parecia uma construção frágil, como vidro. Por horas ficou ali, sem sentir o tempo. Até perceber que estava chorando, sem barulho, sem desespero. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Nos dias seguintes, Owen percebeu que algo mudava. Papai, por que você não dorme mais aqui? Daniel hesitou. Porque o papai precisa pensar em algumas coisas, meu amor. Mas eu sempre vou estar por perto. O menino o abraçou. E naquele abraço, Daniel sentiu um amor tão real que o fez questionar se o sangue realmente significava algo. Mas o casamento desmoronava. As conversas viraram discussões, depois silêncio. Melissa tentava resgatar algo, mas ele parecia distante demais, congelado entre o amor e a mágoa. Um sábado à tarde, ela o encontrou empacotando caixas no quarto. Vai se mudar? Perguntou. Ele respondeu sem olhá-la. Por um tempo. Preciso de espaço. Ela sentiu, com os olhos marejados. E Owen? Daniel parou, respirou fundo. Eu nunca vou deixá-lo. Mas preciso aprender a ser pai de novo. Nas semanas seguintes, Daniel alugou um pequeno apartamento no West Loop. O lugar era simples, paredes brancas, quase sem móveis. Ali, o silêncio se tornava companhia constante. Às vezes, ele pegava o celular, via a foto de Owen e deixava o tempo passar. 3 horas, 4. O vazio parecia ter voz. Numa dessas noites, recebeu uma mensagem inesperada de Melissa. Eric entrou em contato. Quer ver Owen? Daniel sentiu o corpo inteiro gelar. Não respondeu na hora. Mas ficou acordado até o amanhecer, olhando o teto, imaginando o rosto de um homem que, sem querer, havia roubado sua vida inteira. Quando o sol nasceu, ele já tinha decidido. Se aquele homem quisesse aparecer, teria que olhar nos olhos de quem ficou. Na manhã seguinte, Daniel mandou uma mensagem curta. Diga a ele que podemos conversar. E assim começou o capítulo que mudaria tudo de novo. Na tarde de sábado, o vento soprava forte sobre as ruas largas de Chicago. As árvores nas calçadas se curvavam sob o peso do frio tardio, e o céu parecia um lençol cinza costurado de nuvens. Daniel estacionou o carro diante do café em North Michigan Avenue, um lugar discreto, de fachada envidraçada e cheiro constante de grãos torrados. Melissa já o esperava do lado de fora, tensa. Ao lado dela, um homem de terno escuro e barba rala segurava um copo de café com as 2 mãos. Ele se virou ao ver Daniel, e por um instante, o tempo pareceu se esticar. Eric Sullivan era mais jovem do que Daniel esperava. Tinha pouco mais de 40 anos, cabelos levemente grisalhos nas têmporas e um olhar firme, mas contido. Quando estendeu a mão, havia algo quase respeitoso em seu gesto. Daniel, eu imagino o quanto isso deve ser estranho para você. Imaginar é fácil. Viver é outra coisa. Respondeu Daniel sem aceitar o aperto de mão. Melissa olhou de um para o outro, aflita. Podemos conversar dentro, por favor? Entraram. O barulho das máquinas de café abafava o constrangimento. Sentaram-se numa mesa afastada. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então Eric começou com voz calma. Eu não vim para atrapalhar. Só descobri sobre Owen há poucos dias. Melissa me contou a verdade e eu precisava entender. Não estou aqui para tomar nada de você. Daniel o observava em silêncio. A raiva que esperava sentir não veio. O que sentiu na verdade foi confusão. O homem à sua frente não parecia um vilão, apenas alguém perdido no mesmo redemoinho. Você tem ideia do que isso fez comigo? Perguntou por fim. Eric assentiu com expressão sincera. Posso imaginar. Eu também tenho um filho adolescente. E se me dissessem um dia que ele não é meu, eu não sei o que faria. As palavras caíram como uma âncora entre eles. Daniel recostou-se na cadeira, passou as mãos pelo rosto e respirou fundo. Eu criei Owen. Eu estive lá quando ele deu os primeiros passos, quando teve febre, quando caiu da bicicleta. Ele me chama de pai. E agora? Tudo isso é o quê? Um erro de DNA? Melissa começou a chorar baixinho. Eric ficou imóvel, o olhar fixo na mesa. Por um momento ninguém soube o que dizer. Então Daniel se levantou.
Eu não sei o que você pretende, mas Owen é meu filho. Biológico ou não, é meu. E se você tentar mudar isso, vai ter que passar por mim. Eric se levantou também, devagar. Eu não quero tirá-lo de você. Quero conhecê-lo. Só isso. Daniel olhou nos olhos dele, e pela primeira vez percebeu algo curioso. Eric não mentia. Ele falava com a serenidade de quem sabia que qualquer gesto errado destruiria 3 vidas. A gente vai ver isso depois, disse Daniel, e saiu do café sem olhar para trás. Os dias seguintes foram ainda mais pesados. Melissa tentava manter o equilíbrio, mas a casa parecia dividida entre fantasmas. Owen, perceptivo, começou a fazer perguntas. E por que o papai não fica mais aqui? Ele precisa resolver umas coisas, amor. Mas ele vai voltar? Melissa hesitou, e o silêncio foi resposta o suficiente para o menino abaixar a cabeça. Daniel, por sua vez, mergulhou no trabalho. Chegava cedo, saía tarde, e os colegas já o viam como uma sombra, alguém que se movia, mas raramente falava. À noite voltava para o apartamento vazio e ligava a televisão sem som, apenas para não escutar o próprio coração. Mas o vazio tem um limite. E o dele chegou numa tarde chuvosa, quando Owen apareceu em seu prédio com uma mochila nas costas. Mamãe me deixou aqui, disse o garoto com os olhos grandes. Disse que você precisa de mim. Daniel ficou paralisado. O menino entrou, tirou o casaco e começou a olhar o novo lar, curioso. É pequeno, comentou. É, respondeu Daniel, tentando sorrir. Mas tem cheiro de você. Foi a primeira vez em semanas que Daniel riu de verdade. Os dias seguintes foram diferentes. Owen dormia no sofá, fazia desenhos sobre a mesa da cozinha e perguntava sobre tudo. Às vezes Daniel se pegava apenas observando brincar, e cada risada do garoto era uma prova viva de que o amor não precisa de genética para existir. Mas a realidade não tardou a bater a porta. Certa noite Melissa ligou. Eric quer ver Owen. Eu disse que ia falar com você. Daniel ficou em silêncio por um instante. Ele sabe onde estamos? Não. E eu só deixaria se você estivesse junto. Ele respirou fundo. Tudo bem. Vamos marcar. O encontro aconteceu num parque próximo ao lago, num domingo de sol tímido. Owen corria pela grama molhada enquanto Daniel e Eric se observavam de longe. Quando o garoto tropeçou, os dois deram um passo ao mesmo tempo e riram sem querer. O clima, surpreendentemente, foi leve. Eric sabia manter distância, falava pouco, e tratava Owen com respeito, sem forçar intimidade. Ao final do dia, o menino perguntou. Pai, quem é aquele homem? Daniel o olhou nos olhos. Um amigo da mamãe. Owen pareceu satisfeito e voltou a brincar. Mas Daniel sabia que cedo ou tarde teria que contar a verdade. Os meses passaram. O tempo, lento no início, começou a correr novamente. Daniel e Melissa iniciaram terapia de casal. Às vezes discutiam, outras vezes choravam, mas aos poucos começaram a se entender, não como antes, mas como duas pessoas que reconhecem a falha e ainda escolhem o perdão. Owen crescia esperto e carinhoso. Chamava Daniel de meu herói, mesmo quando o pai esquecia aniversários da escola. E num desses dias comuns, algo mudou. Durante uma exposição de arquitetura, Daniel recebeu um prêmio por um projeto urbano, um reconhecimento que esperava há anos. Quando subiu ao palco, viu na plateia Melissa e Owen sorrindo, e ao lado deles, discretamente, Eric. Por um segundo, tudo pareceu certo, como se a vida, apesar de imperfeita, tivesse encontrado um novo equilíbrio. Mas nem toda paz é definitiva. Alguns meses depois, Eric recebeu uma proposta de trabalho em Seattle. Antes de partir, pediu para se despedir de Owen. O garoto o abraçou e perguntou: Você vai voltar? Talvez. Mas mesmo se eu não voltar, vou torcer por você de longe. Daniel observava a cena em silêncio. Quando Eric se afastou, veio até ele e estendeu a mão. Obrigado por me deixar estar um pouco presente. Daniel olhou a mão por um instante, depois apertou. Obrigado por respeitar o que a gente tem. Foi a última vez que se viram. Os anos passaram. Owen cresceu. Entrou para o colégio técnico, começou a desenhar prédios como pai. Certa noite, aos 17 anos, apareceu com uma carta nas mãos. Pai, posso te mostrar uma coisa? Era uma redação da escola, intitulada O que é família? Daniel leu devagar. O texto dizia: Família não é quem te deu o sangue. É quem ficou quando o sangue feriu. Meu pai me ensinou a construir coisas. Mas o que ele mais construiu foi a mim. Daniel sentiu o peito apertar. Owen o abraçou, e naquele abraço todo o passado pareceu perder o peso. Anos depois, Daniel caminhava sozinho pelo mesmo parque onde tudo havia começado. Owen já estudava fora em Nova York. Melissa morava em outro bairro, refazendo a própria vida.
O vento soprava frio e as luzes da cidade refletiam no lago como faíscas. Ele parou diante de um banco, o mesmo onde chorara naquela noite anos atrás, e se sentou. Pegou o celular, abriu a galeria e viu uma foto. Ele e Owen lado a lado, sorrindo. Não havia dúvidas, nem perguntas, nem mágoa. Apenas amor, simples, silencioso, inabalável. Daniel sorriu para o horizonte. Talvez nunca descobrisse completamente o significado de paternidade. Mas sabia o suficiente para entender que algumas verdades não destroem, apenas mostram o que já era real desde o início. E enquanto o vento agitava as folhas, ele murmurou para si mesmo: o sangue pode mentir. O amor, nunca. Às vezes, a verdade não vem para destruir, vem para revelar. Daniel perdeu muito, mas descobriu o que o amor realmente é: a decisão de permanecer, mesmo quando o chão desaparece. Se você chegou até aqui, lembre-se, família é quem fica quando o mundo muda. Obrigado por assistir, e até a próxima história.